O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da saudação. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria, hoje nossa comunidade paroquial se reúne para festejar o aniversário do nosso pároco. É nossa tradição aqui na nossa paróquia que as datas e aniversários dos vigários são celebrados sim, mas não com a mesma importância das datas e aniversários do pároco, por uma razão muito clara. Nós cremos em quem é o Padre Overlan. Cremos que ele recebeu de Deus uma missão de ser o pastor próprio desta comunidade. Cremos no poder divino que é conferido a ele. Que ele use bem, né? Ou seja, não é um poder que vai ser usado de forma impecável e infalível. Mas que bom que nós, paroquianos da Paróquia Cristo Rei, podemos nos alegrar e dizer: nós temos um bom pároco. Que Deus o abençoe, guarde e proteja. 49 primaveras, 49 anos, inicia-se hoje o 50º ano de vida do Padre Overlan. E amanhã, né, por coincidência, é o aniversário da mãe dele, que faz 70 anos. Então vamos rezar também nessa missa, de forma especial pela Dona Jane, né, nesses 70 anos, um número não é tão significativo, que Deus conceda a ela saúde,
bênção, agradecendo a Deus pelo dom do Filho dela para nós. Padre Avelã nasceu no dia do Santíssimo Nome de Maria. É desconcertante o fato de que existem mais de 60 teorias a respeito do significado do nome de Nossa Senhora. O que significa Maria? De tal forma que, no fundo, se a gente for dizer assim, cientificamente, com certeza, ninguém sabe. Mas aconteceu no século XIX que, a partir do momento em que foram desvendados os hieroglifos, ou seja, a escrita egípcia, se começaram a fazer estudos a respeito da hipótese de que Maria deveria ter um significado egípcio. Por quê? Porque a única pessoa que se chama Maria no Antigo Testamento é a irmã de Moisés. E tanto os nomes de Arão como de Moisés são nomes egípcios. Então faria todo sentido que eles que nasceram no Egito não tivessem nomes propriamente hebraicos, mas nomes egípcios. Então, encontraram-se nomes que pareciam com o de Maria. O nome Mary, M-E-R-I, ou Merit, que significa amada, bem amada, ou seja, a predileta, aquela que é amada com predileção. Nós não sabemos se esse é o significado do nome de Maria, com certeza absoluta. Mas, como dizem os italianos, se non è vero è bene trovato, né? Se não é verdade, é uma invenção boa. Ou seja, de fato, parece que a coisa encaixa. Encaixa no fato de que, quando o anjo Gabriel, no evangelho que nós acabamos de ler, saúda Maria, ele a saúda dizendo: Ave, cheia de graça. Nós estamos acostumados a rezar a Ave Maria, dizer Ave Maria, o nome Maria, Ave Maria, cheia de graça. Mas o nome Maria não está lá na saudação inicial. Na saudação do anjo está Ave, cheia de graça. E essa cheia de graça, ou seja, essa plena, completamente cheia do amor de Deus, se coaduna muito com esse significado de Maria, a bem-amada, a predileta. Ou seja, aquela que recebeu mais amor, aquela que recebeu mais graça, aquela que foi mais amada. As coisas parecem que encaixam. Quando então o anjo, pela segunda vez, saúda Maria, depois de ter a saudade inicialmente, diz, usando o nome dela: não tenhas medo, Maria. Aí ele chama finalmente com o nome próprio. Mas primeiro, parece que o anjo deu o significado do que ela é. Ela é amada. O Papa Pio XII, na sua encíclica Mystici Corporis, nos diz, aquilo que é uma opinião já de muitos teólogos há muito tempo, que a Virgem Maria recebeu mais graça, ou seja, mais amor de Deus, do que todos os santos juntos. Que ela foi mais amada, ela é mais amada por Deus do que todas as outras criaturas agraciadas, todos os santos, todos os anjos. Se nós colocarmos na balança a Virgem Maria de um lado e todos os anjos e santos do outro, a Virgem Maria ganha. E a comparação que a gente sempre gosta de fazer, porque expressa bem as coisas, é como se
os anjos e os santos fossem as estrelas e a Virgem Maria a lua. É claro que quando o sol aparece, nem a lua nem as estrelas parecem ter brilho, porque esse sol é Jesus. Mas, numa noite de lua cheia, a luz do sol, que é Jesus, brilha tão plenamente na lua que as estrelas empalidecem. Nós vivemos na cidade e a gente não está mais acostumado com a presença da luz da lua. Mas eu fui durante 11 anos pároco em Barão de Melgaço, que fica, né, com áreas bem longe da cidade, e era impressionante. Foi minha experiência pela primeira vez, né, quando eu tinha 30 e poucos anos. Eu não nasci na roça, mas depois de 30 e tantos anos, finalmente ver uma noite sem lua, uma noite só com as estrelas. Eu fiquei impressionado quando vi pela primeira vez aquela mancha de luz extraordinária que é a Via Láctea. O povo da cidade nunca viu a Via Láctea na vida, né? Vai para a roça, vai para longe da cidade e você vê que existe realmente um caminho de luz no céu, uma nuvem luminosa no céu. E o céu, as estrelas, são fulgurantes, são lindas, mas precisa ser uma noite que a lua não aparece. Para você ver o brilho das estrelas, para você ver o valor do brilho das estrelas, você precisa que a lua esteja escondida. Na noite de lua cheia, não tem lugar para ninguém. A lua domina tudo. A luz dela é muito mais esplendorosa, muito mais radiante. Assim é a Virgem Maria no céu. Claro, quando nós chegarmos no céu, a luz incomparável e radiante será da Santíssima Trindade e da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí não tem competição, é o sol. Mas se nós formos olhar para as criaturas, a luz da Virgem Maria, isso quer dizer o amor de Deus refletido nela. Sim, ela é o reflexo dessa grandeza, dessa luz do sol, e um reflexo perfeitíssimo, tão maravilhoso, que empalidece todas as estrelas, empalidece todas as outras santidades. Quando nós virmos Maria no céu, quando nós virmos a sua glória, quando nós virmos a sua santidade. E é por isso exatamente que Satanás treme diante do nome de Maria. Na ladainha de Nossa Senhora, uma das invocações que nós fazemos da Virgem Maria é Speculum Justitiae, espelho da justiça, ou seja, espelho da santidade, espelho da grandeza, espelho da luz de Deus. Ela reflete a luz de Deus de uma forma maravilhosa. E o padre Chad Ripperger, é um exorcista americano, para quem não conhece, um dia estava fazendo um exorcismo. E ele fazendo um exorcismo, fazendo a ladainha de Nossa Senhora, ele chegou nessa invocação, espelho da justiça. E o demônio esperneou de forma especial. Ele parou a ladainha. Quando ele viu aquela reação do demônio diante da invocação espelho da justiça, ele parou. Disse: não, agora eu quero saber por quê. Eu quero saber por quê. E o demônio não falava. Disse: por que você reagiu assim?
E o demônio não dizia. Então o padre recebeu uma intuição e disse: é porque quando você olhou para ela, você o viu. Viu Deus. Viu Deus refletido nela. Viu Deus refletido em Maria. Viu a luz do sol refletida na lua. Maria, amada por Deus, que recebeu todo esse amor e que reflete com perfeição esse amor de Deus. O inferno treme diante do nome de Maria. O inferno treme diante desse amor, um amor sem limites, um amor abundante, um amor exagerado, poderíamos dizer. Como foi que Deus amou tanto assim uma criatura e deu a ela tantas graças? Ela é verdadeiramente Kecharitomene, cheia de graça. Ela é plenitude de graça. Graça. De tal forma que os santos, desde Dionísio, Areopagita, os santos dizem: se nós víssemos a Virgem Maria, somente a fé nos impediria de dizer que ela não é uma deusa. Se ela aparecesse, nós, com a nossa inteligência humana, nós ficaríamos equivocados, nós ficaríamos perplexos e diria: não, isso aí só pode ser Deus. Essa grandeza, essa glória, essa majestade só pode ser divina. E aí nós nos lembraríamos: ah, mas a fé nos diz, ela não é Deus. E por fé, nós iríamos dizer: meus olhos estão me enganando. Parece Deus, mas não é. É tão perfeito reflexo de Deus que parece Deus. Mas é só o reflexo. Eis aí porque nós, católicos, veneramos a Virgem Maria. Porque vemos nela esse instrumento que reflete a caridade divina e que reflete o amor de Deus. E diante deste amor, refletido numa criatura, os anjos cantam glória, se alegram, exultam, e os demônios tremem, se afastam. Sim, Maria é uma presença divina. São João, querendo expressar esta glória, ele diz no Apocalipse que viu no céu uma mulher vestida de sol. Uma mulher vestida de sol. É essa mesma ideia. Esse reflexo da majestade do sol que é Deus. E para entendermos o que é que isso significa, antes da visão, ele diz assim: então apareceu no céu a Arca da Aliança. Opa! Qualquer judeu que lesse o Apocalipse e que visse isso, opa, apareceu a Arca da Aliança? Como assim? Ficaria na ponta do pé, querendo ouvir mais, porque a Arca tinha desaparecido há séculos. Onde está a Arca da Aliança? Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol. Maria é a nova Arca da Aliança. Ou seja, o que era a Arca da Aliança? É algo que Deus fez
lá no Antigo Testamento, uma arca, em que mandou colocar dentro da arca o maná, o pão do céu. Maria no ventre carrega o pão do céu. As tábuas da lei. Maria no ventre carrega a palavra de Deus, que é Jesus, a palavra encarnada. E essa arca era tão santa, que quando Davi começou a transportar a arca da aliança, ele ia dançando na frente da arca, como São João Batista dançou no ventre de Isabel, quando recebeu a notícia de que a arca da aliança Maria tinha chegado. Mas aí Davi ficou assustado diante daquela santidade e disse: de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Não foi essa a exata palavra que Davi disse. Davi disse: de onde me vem que a arca do meu Senhor venha até a minha casa? Eu não sou digno. As mesmas palavras de Isabel. João Batista dança como Davi. Isabel se vê indigna como Davi. A arca da aliança, a presença de Deus. Porque a arca da aliança era um instrumento de guerra. A arca saía em combate. E os inimigos se afugentavam diante da presença da arca. E por isso, a arca da aliança, que é a Virgem Maria, aparece no céu, vestida de sol. E então, do outro lado, aparece também o dragão cor de fogo, a antiga serpente. E ela trava uma batalha com ele, com o restante dos seus filhos. Meus queridos, celebrar o Santíssimo Nome de Maria durante esta quaresma de São Miguel que todos nós estamos fazendo é celebrar essa certeza de que Maria, esse resplendor da glória de Deus, esse espelho da justiça, esta arca da aliança, esta bem-amada no seu nome, essa plenitude de graça que é o seu nome verdadeiro, ela verdadeiramente é para nós um refúgio seguro, um auxílio necessário. A padroeira desta paróquia é a Virgem Maria, auxílio dos cristãos, a auxiliadora, aquela que vem em nosso socorro, aquela como um exército em ordem de batalha, aquela que faz tremer os infernos, mas não faz tremer como fazem os maus, com o seu ódio e com a sua impiedade. Faz tremer porque é reflexo perfeito de uma caridade que faz sumir toda a maldade. Um amor que faz se apagar tudo aquilo que é tentativa do demônio de fazer com que o amor seja destruído. O amor mais forte do que a morte. O amor de Deus, refletido em nossa Mãe Maria. Meus queridos, poderíamos passar a vida inteira, não somente essa manhã, a vida inteira falando de Maria. E uma das coisas que nós faremos com alegria no céu, durante toda a eternidade, é cantar as glórias de Maria. É agradecer a Deus por ter nos dado uma tão boa e tão grande mãe. É agradecer a Deus por ter nos dado tanta graça, tanta felicidade de sermos assim protegidos, assim amados, assim queridos, e de poder, no momento das aflições, invocar o santo nome de Maria. Pronunciar esse nome como filho confiante
que sabe. Ela não fará ouvidos moucos, ela escutará. Invoca tua mãe, chama por Maria, pronuncia este santo nome, este dulcíssimo nome, este bendito nome, esse nome que nos conforta e que nos dá fortaleza, esse nome que nos sustenta e dá consolação. Não estamos atravessando o mar desta vida sozinhos, desamparados. Não, estamos muito bem acompanhados, cuidados, queridos. Ter esse nome para invocar. Com a mesma confiança que uma criança diz, mamãe, no momento da aflição. Com a diferença de que a criança acha que mamãe é super poderosa. E nós não achamos. Nós sabemos. Ela é poderosa. Ela pode nos valer. Ela pode fazer o que nós não podemos. E por isso nossa confiança. Queremos resolver nossa vida, nossos problemas, nossas angústias, nossas dores. Nós não podemos. Não temos poder. Mas ela tem. Ela tem. Ela pode o que nós não podemos. Pelo reflexo perfeito da caridade divina, por ser cheia de graça, por ser Maria, a bem-amada, eleita, nossa mãe, Mãe bendita, Maria.